E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma aula hoje. Resolução de 5 questões do conteúdo de cilindro. Conteúdo este bastante cobrado aí em avaliações quando se fala de Enem, seriado da UPE e também em provas de concursos de nível médio, superior e até mesmo nível fundamental. Então, na aula de hoje, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que a gente vai dar início a esse conteúdo bastante requisitado, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, a nossa aula de hoje. Então, como primeiro item para ser resolvido, eu trago para vocês uma questão do Enem. Uma questão muito clássica, que diz o seguinte: Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir às 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá. Então, ele dá aqui 5 alternativas para que a gente conclua. Perceba que antes de ler essas alternativas, é interessante que eu tenha a real noção do quanto representa o volume de uma leiteira e o volume que eu tenho aí de um copinho desse aí de café, beleza? Então, o que é que eu tenho aqui? Primeiro momento, eu vou calcular o volume dessa leiteira. Então, aqui eu vou chamar de VL, o volume da leiteira. Como se trata de um cilindro, obviamente, o volume de um cilindro, a gente vai ter π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura desse meu cilindro, certo? Aqui eu vou ter como volume do meu cilindro, que representa a leiteira, π, eu repito. O raio, como a largura é 8 centímetros, o raio é 4 elevado ao quadrado e a altura 20 centímetros. Isso vai dar igual a π vezes 16 vezes 20. Multiplicando tudo isso, eu vou ter 320 π centímetros cúbicos como volume dessa leiteira. Aqui ao lado, eu faço o volume de um copinho desse. Então, eu vou chamar de VC o volume do copo, beleza? Então, eu vou ter também π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que essas medidas agora em relação às dimensões do copinho. Então, aqui, substituindo, eu tenho π vezes o raio do copo, que é 2 centímetros, ao quadrado, vezes a altura do copinho, que dá 4. Então, eu vou ter π, que multiplica 4 vezes 4. Isso vai dar igual a 16 π centímetros cúbicos. Perceba agora que para saber quantas vezes a leiteira representa o volume do copo, eu vou fazer a seguinte divisão. Eu vou dividir o volume da leiteira pelo volume de um copo, certo? Então, vou ter 320 π centímetros cúbicos dividido por 16 π centímetros cúbicos. Dividindo aqui, eu vou ter como resultado 20. Então, significa dizer que o volume dessa leiteira representa 20 vezes o volume desse copinho aqui, beleza? Então, obviamente, quando eu leio aqui o item A, observe que ele diz assim, ó, encher a leiteira até a metade. Se eu encher a leiteira até a metade, perceba que essa leiteira ela terá condições de encher os 20 copinhos. Só que esses 20 copinhos, como diz lá no enunciado, só vai estar pela metade de café. Então, a letra A, ó, encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Isso é correto. Ela tem um volume
em relação ao volume do copo 20 vezes maior. E se eu encher ela pela metade, obviamente ela não conseguiria encher os 20 copinhos todos. Só que o objetivo da questão, quando a gente volta aqui para o enunciado, diz exatamente que os copinhos deverão ser preenchidos ou colocados água nele, o líquido, né, pela metade. Então, se eu colocar a quantidade de água pela metade na minha leiteira, eu vou conseguir encher os 20 copinhos pela metade também. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra A. Perceba que é uma questão que trata do volume, obviamente, mas de uma comparação simples e bem lógica. Questão do Enem tem que ter muita atenção às informações, beleza? Então, vamos lá. A próxima questão, que é a questão de número 2 do nosso enunciado. Pois bem, nessa questão de número 2, o que é que a gente tem aqui? Vale a pena observar com bastante atenção o enunciado do problema. Diz o seguinte: um reservatório de água tem formato cilíndrico, com medidas internas indicadas na imagem abaixo. O cano que despeja água neste reservatório tem vazão correspondendo a 50 litros de água por minuto. Em outras palavras, a cada 1 minuto, o cano despeja 50 litros de água. Supondo que o reservatório esteja completamente vazio, em quanto tempo ele ficará cheio, sabendo que a vazão do cano permanece constante? Então, veja, eu tenho um cano que despeja água em um reservatório e eu quero saber quanto tempo esse reservatório levará para estar completamente cheio, certo? Está cheio, na realidade. Lembrando que a vazão da água que sai por esse cano é uma vazão constante. Para que eu responda esse tipo de problema, me falta uma coisa. Eu preciso saber exatamente quanto de água esse reservatório tem capacidade. Então, eu tenho que calcular o volume de água que pode ser comportada neste reservatório. Como se trata de um reservatório cilíndrico que possui medidas internas expressas ali na questão, então eu vou simplesmente calcular o volume do meu cilindro. Então, eu vou ter aqui exatamente o quê? O volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dele. Um detalhe importante é que a questão pede que o valor de π seja 3, tá bom? Estejam atentos aqui. Então, substituindo, eu vou ter π igual a 3, a medida do raio é 2 metros ao quadrado e a altura 10 metros. Multiplicando, eu vou ter 3 vezes 4 vezes 10. O resultado obtido aqui vai ser de 120 metros cúbicos, certo? 120 metros cúbicos, lembre-se que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 120 metros cúbicos vai corresponder a 120.000 litros de água. No caso aqui, no contexto da questão. A vazão do cano é de 50 litros de água por minuto. Então, a gente tem aí uma relaçãozinha entre o volume que cabe no reservatório e a quantidade de água que é despejada por minuto. Se a gente dividir a quantidade de água que cabe no reservatório pela quantidade de água que cai a cada minuto, eu vou descobrir quantos minutos serão necessários para encher o reservatório. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. 120.000 litros dividido por 50 litros de água por minuto, certo? O que eu tenho aqui. Isso daqui, cancelando aqui, eu vou simplificar por 10. Eu vou ter exatamente o 12.000 dividido por 5. Ora, se fosse 120 dividido por 5, dá 24. Só que como não é 120, é 12.000, então eu vou acrescentar aqui. E esse valor estará em minutos. Significa dizer que esse cano ele vai levar 2.400 minutos
para encher esse tanque. Beleza? Quando eu olho para as alternativas, eu não tenho unidades de minutos, eu tenho horas e dias, então eu vou ter que transformar. Lembre-se que 1 minuto, né, no caso, repito, 60 minutos, ele equivale, né, a 1 hora. Então eu vou dividir esse valor aqui por 60 para transformar em hora. Então eu vou dividir aqui 2.400, certo? Minutos divididos por pedaços de 60 minutos, já que cada pedaço de 60 minutos equivale a 1 hora. Então aqui eu vou simplificar por 10 e aqui eu tenho 240 dividido por 6, que vai dar 40 horas, certo? Quando eu olho para as alternativas, não tem de forma explícita 40 horas, mas eu sei que 40 horas pode ser decomposto, ou decomposta, melhor dizendo, como sendo 24 horas mais 16 horas. 24 horas corresponde a um dia, e 16 horas não completa um dia, é apenas uma fração do dia. Então, eu tenho aqui 1 dia e 16 horas. Alternativa é a resposta do meu problema de número 2. E dando continuidade, a gente vai responder agora a questão 3, pessoal. E a gente tem que perceber que é uma questão que vai associar o conceito de sólidos de revolução para que esse problema seja resolvido de forma correta. Então, vamos lá para que a gente possa entender melhor como se comportar, né, diante de uma questão que tenha esse tipo de abordagem. A figura a seguir apresenta um cilindro de revolução gerado a partir de um retângulo, cujas dimensões são 4 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Portanto, é correto afirmar que o volume desse sólido corresponde a... Perceba que quando ele dá a medida do retângulo, é exatamente para que a partir dessa medida a gente consiga obter as medidas do cilindro. Ele diz que esse retângulo possui 4 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Obviamente, o significado de sólido de revolução está atrelado quando imaginamos um eixo, que no caso é apresentado aqui na figura. Esse eixo está coincidindo com a lateral desse retângulo e esse retângulo começará a girar em relação a esse eixo. A partir do momento que ele gira, ele forma um cilindro de revolução, certo? Se você não entendeu, eu vou ilustrar aqui no canto superior direito para vocês compreenderem. Então, a gente vai ter aqui exatamente isso, como um sólido de revolução. Então, vejam só, eu tenho aqui um retângulo girando, e esse retângulo girando, ele vai dar para mim exatamente isto, beleza? O que eu chamo de cilindro de revolução. Então, a partir daí, perceba que, a partir do momento que eu tenho a largura do meu retângulo medindo 4 centímetros, significa dizer que o raio do meu cilindro também terá 4 centímetros e que a altura do meu cilindro permanecerá com a mesma altura do retângulo, até porque a altura aí não foi alterada devido ao posicionamento da rotação, beleza? Então ele quer saber o volume. Então aplicando aqui, eu vou ter que o volume desse cilindro vai ser πr² vezes a altura. Obviamente, ele não pede para usar o valor π. Observe que nas respostas há algumas alternativas até que o π aparece. Então, vamos tentar ver se, sem utilizar o π como substituição, certo? A gente consegue obter. Se caso não obtiver, a gente vai substituí-lo pelo valor aproximado. Então, eu vou ter aqui π multiplicando a medida do raio ao quadrado. O raio é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, eu tenho exatamente π vezes 16 multiplicando 10. Então, eu tenho 16 vezes 10, 160. π, unidade de medida é centímetros, como é volume, centímetros cúbicos. Então, eu tenho a alternativa correta, a letra D, 160 π centímetros cúbicos.
Tenham muito cuidado para não se complicar. O fato dele ser de revolução, quando ele começa a girar, ele vai ter diâmetro 8, para que você não ache que o raio vai ser a metade do 4. Não, porque o eixo principal, o eixo de rotação, que eu estou indicando aqui, e está bem explícito, representa a parte central, o miolo, né, central ali, né, aquela linha que corta exatamente ao meio, de forma vertical, o meu cilindro. Então, que eu tenho 4 centímetros de um lado, a partir do momento que começa a girar, como aqui nessa demonstração, eu tenho 4 de um lado, vou ter 4 do outro, que seria 8 de diâmetro. Como eu preciso de raio, eu vou usar exatamente o 4. Por isso que fica 4 ao quadrado, 16 vezes 10, 160 π. Beleza? Questão de número 4 agora, pessoal. Então, preste atenção aí no enunciado, que diz o seguinte. Um cano de PVC tem sua largura correspondendo a 20 milímetros. Vou grifar aqui a medida da largura. E seu comprimento igual a 80 centímetros. A medida da superfície lateral desse cano é equivalente a, use π igual a 3,14. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que as dimensões são dadas em unidades distintas, e isso é um perigo. Qual é a dica que eu dou? Em primeiro lugar, observe quais são as unidades trabalhadas nas alternativas. Todas estão em centímetros, beleza? Então, eu preciso transformar para centímetros. Então, eu vou aproveitar que eu tenho 20 milímetros aqui, lembrando que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, 20 centímetros, no caso 20 milímetros, corresponde a 2 centímetros. Então, eu não vou usar 20 milímetros nos meus cálculos. Eu vou utilizar 2 centímetros, beleza? Um detalhe importante é o que ele diz aqui, que 20 milímetros ou 2 centímetros é a largura. Então, vai ser a distância daqui para cá desse meu cano de PVC, 2 centímetros. E o comprimento, que é a distância daqui para cá, seria, ou na verdade, corresponde a 80 centímetros, beleza? Se esse cano estivesse verticalizado, na posição vertical, aqui ele está na horizontal, esse meu 80 centímetros seria a altura desse cilindro e esses 2 centímetros o diâmetro. Não deixa de ser, mas olhando por essa perspectiva, eu chamo de comprimento. Ele quer saber a medida da superfície lateral desse cano. Para calcular a superfície lateral, é bem simples. A gente vai chamar de área lateral, né? A gente vem chamando de área lateral. Então, eu vou fazer exatamente 2 vezes π vezes a medida do raio, vezes a altura desse cano. Se eu multiplicar essas medidas, eu vou obter exatamente o valor que corresponde à área da superfície lateral. Beleza? Então, substituindo aqui, eu tenho 2 vezes π, que é 3,14, como o problema pede para utilizá-lo. O valor do raio vai ser de 1 centímetro, tá certo? Já que o diâmetro é 2 centímetros. E a altura, como eu disse a vocês, é o comprimento, certo? Que vai mudar a posição, a forma que eu estou olhando aqui. Todos os valores estão na unidade centímetro. E agora a gente vai multiplicar. 2 vezes 1 vezes 80. Isso daqui vai dar igual a 160, que multiplica 3,14. Então, multiplicando 160 por 3,14, eu vou obter o resultado da área dessa superfície lateral, que vai dar 0,24, 2, que vai dar 4,16, que eu tenho 1 vezes a parte superior, vai dar o próprio valor da parte de cima. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, aqui eu tenho 4. Somando as 3 parcelas, o que eu vou obter aqui é 0, aqui 4, aqui 12, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Como eu tenho 2 casas decimais aqui, o meu resultado terá 2 casas decimais, o que corresponde, lembrando que aqui é área, centímetro quadrado, a 502,40 centímetros quadrados, ou seja, a alternativa
A. Até porque 0,40 e 0,4 equivale ao mesmo resultado. Pronto, pessoal. E para finalizar, a gente chegou agora à questão de número 5. É uma questão simples, mas que exige bastante atenção por conta de detalhamentos do seu enunciado, beleza? É uma questão que eu vou chamar bastante a atenção de vocês para que não haja dúvidas na hora que a gente estiver na metade do cálculo. A questão, ela diz exatamente o seguinte. Vamos lá. Uma fita retangular de 2 centímetros de largura foi colocada em torno de uma peça ou de uma pequena lata cilíndrica de 12 centímetros de altura e 4 centímetros de raio, beleza? Dando uma volta completa em torno da lata, como ilustra o modelo abaixo. A área da região da superfície da lata ocupada pela fita é, em centímetros quadrados, igual a... Então, perceba que essa questão, ela não quer o volume, ou melhor dizendo, a área da superfície de toda a lata, e simplesmente a medida da área que está recoberta pela fita que a questão traz aqui com as dimensões no enunciado. Então, é como se eu tivesse uma lata, na verdade, representada aí, e em volta dela, eu imagino, em relação onde a fita está, outro cilindro menor. Então, eu vou me preocupar somente com a superfície lateral aqui desse cilindro que está destacado de amarelo, que é exatamente a mediação onde se localiza a fita do problema, beleza? Então, eu tenho aqui as dimensões indicadas. Ele diz que o raio dessa lata é de 4 centímetros, então a distância daqui para cá corresponde a 4 centímetros, ok? E os 12 centímetros de altura já estão indicados e os 2 centímetros que correspondem à largura da fita também já está aqui indicado. O valor de π ele não pede para utilizar. Quando a gente olha para as alternativas, percebemos que o π não foi substituído por nenhum valor. E a gente vai descobrir quanto é a superfície da lata que foi recoberta pela fita. Isso é bem simples. Então, eu vou ter aqui como área lateral, que vai ser exatamente 2 vezes o valor de π vezes o raio, certo? Vezes a altura, no caso aqui, da fita. Até porque eu não quero a superfície da lata. Então, todas as medidas que eu estou utilizando corresponderá, certo? Elas corresponderão à fita, beleza? Então, aqui eu tenho 2 que multiplica π, o raio 4 centímetros, conforme o enunciado, certo? E a altura que eu vou utilizar é a altura 2 centímetros. Eu não uso 12 centímetros, 2 centímetros. E agora é só multiplicar os valores, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Então, aqui vai dar 16π centímetros quadrados, que é a medida da superfície da lata que está recoberta pela fita em destaque aí. Alternativa C é a alternativa correta dessa questão aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esses minutos. Qualquer dúvida, põe aí no comentário, certo? Assim que der, eu respondo para vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Espero por vocês. Bons estudos!